Pessoal ligado no gatilho aí. 7 participantes aí prestando atenção na aula. O resto estava tudo tomando café. Tomando café acabou o meu também aqui. Pô, peraí. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção aí. Vamos continuar. Então, imagine pela massa ou pelo volume, certo? Se eu amassei mais, ele vai, né, reduzir mais a espessura, amassei mais a aba, ela vai ficar num comprimento maior. Tá? Só que isso não é o que acontece. O que acontece é que a chapa fica lisinha. Então, para a chapa ficar lisinha, para a chapa ficar do mesmo comprimento, eu preciso ter tensões de tração no centro e tensões de compressão nas bordas. Essa compressão vai encurtar esse comprimento e essa tração vai aumentar esse comprimento. Então, essa deflexão, né, por consequência dessa lógica, vai gerar esses tipos de esforços. E esses esforços podem ou não, tá? Podem ou não gerar defeitos. Tá? Quais que são os defeitos? Primeiro é o enrugamento das abas, tá? Porque a chapa é um material suscetível à flambagem. Quando eu aplicar tensão de compressão, a tendência dela é enrugar. Tá? Esse vai ser um modo de falha. Se o meu material é rígido, ele não enruga, ele vai trincar no centro devido à tensão de tração. A tensão de compressão gera rugas na borda e a tensão de tração gera trincas no centro. Tá tranquilo isso, pessoal? Tá? Bom, esse defeito, felizmente, hoje a gente tem muita tecnologia, a gente bota um cilindro aqui em cima, tá? E faz a regulagem dessa deflexão para evitar esse tipo de defeito. Tá? Hoje em dia. Antigamente não existia essas máquinas mais tecnológicas, mas existiam engenheiros com criatividade, tá? Como é que os engenheiros, como é que eu estou de participantes aqui? 16 participantes, todo mundo aí já. Como é que o pessoal resolvia este problema? Espera só limpar isso aqui. Como é que o pessoal resolvia esse problema de deflexão? Eles usinavam, tá? Usinavam cilindros cônicos ou parabólicos, né? O pessoal diz que eram cilindros parabólicos. Vamos usar o AutoCAD aqui do PowerPoint para ajudar o engenheiro a explicar. Tá? Eles usinavam cilindros com o centro maior do que as bordas. Ligeiramente maior do que as bordas. Quanto maior, proporcional a essa deformação. Aí, quando eu pegar esse cilindro e aplicar uma deformação nele, né, como é que ele vai se comportar? Eu queria pintar já de vermelho, não vou conseguir. Quando eu pegar este cilindro e aplicar uma deformação, ele vai alinhar a parte de baixo. Tudo bem, lá em cima vai ficar bem mais deformado, mas não teria o maior problema. A sacada... Sim. Então, o azul seria antes de deformar e o vermelho depois de deformado, nessa condição aqui. Ó. Então, esse tipo de cilindro
resolveria, tá, este problema. Resolveria este problema. Tá? Parabólico. Porém, se não houver força ou deflexão suficiente, tá? Força ou deflexão suficiente, ele vai fazer o efeito inverso. Olha só como é que ficou essa chapa. Mais fina no meio e maior nas bordas. Tá? E aí isso vai acontecer um enrugamento no centro, devido às tensões compressivas, ou trincas na borda, devido às trações trativas, tá? Que tá aqui, ó. Ou tensões residuais, enfim. Tá? Essa trinca aqui, devido à deformação, o material rompeu, já ultrapassou o limite de deformação nesse sentido, né? Então ele acaba rompendo. Tá? Isso pode acontecer também. Enfim. Tá? Isso aqui, se você pegar uma sacolinha e alongar o centro da sacolinha, você já vai ver esse tipo de deformação. Tá? Bem visual aí. Tá? Isso aparece na tua chapa, no teu produto. Né? Quando você corta uma peça, essa peça fica empenada. Ainda mais peças longas. Tá? Esse aqui é o retalho que empenou quando foi cortado. Tá? Quem nunca viu isso na laser, né, sabe o que eu estou falando. Esse tipo de defeito, tudo bem, ele tem muito mais a ver com o bobinamento, o desbobinamento, na verdade, né? O bobinamento e desbobinamento com a falha de laminação. Mas, por que eu botei esse defeito aqui? Para a gente ver que defeitos que acontecem aqui, falhas que acontecem aqui, só são vistas lá quando está no teu cliente e você já laminou lotes e lotes de peças. Tá? Então, esse é um defeito que sai caro. Pode sair caro. Se isso aqui for para uma montadora, é um pepino, né? Depende da peça que for sair aqui, não tem problema, né? Monta, tudo bem, mas depende da peça, você tem que ter esse controle mais apurado, tá? Esse controle mais apurado. Tá, pessoal? Bom, então, aqui fechou. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da raiz do processo de laminação, tá? Então, aqui tem um processo de laminação, tá? Seção quadrada de 150 milímetros. O pessoal que foi lá para a CSN falou que era 400 milímetros, né? O pessoal conseguia fazer o lingote de 400 milímetros, tá? Esse caso aqui é 150, tá? Esses tarugos aqui. Esse tarugo, pessoal, tá? Ele sai direto da fundição. Ele sai direto da fundição. Então, ele solidifica de fora para dentro. É o lingotamento contínuo, né? Sai direto do alto forno. Solidifica de fora para dentro. Significa que aqui já está sólido, né? Ele vai formar essa estrutura de dentes dendrítica, estrutura dendrítica, essa daqui, ó, em forma de dentes, tá? Dendrítica, tá aqui escritinho embaixo aqui. Computador laser, dendrítica. Tá? Essa estrutura dendrítica no sentido que ele vai resfriando, tá? Vai ficando sólido, então a estrutura toma essa forma aqui. A partir de um determinado ponto, está tudo sólido e está tudo fluido lá dentro do lingote. Então, ele começa a solidificar o lingote. Tá? Então, essa estrutura dendrítica passa a não ser mais tão crítica, tá? Ou ela passa a ficar misturada, tá? Misturada. Mas, como qualquer sólido, né? Quando ele solidifica, né? O fluido, quando solidifica, ele contrai. Só que como aqui já está tudo sólido, a contração vai gerar poros bem no centro da solidificação. Ele contraiu, e aqui dentro ficou um vazio. Por isso que se utiliza muito o processo de laminação. Para você sair dessa estrutura que não é desejada, dessa porosidade, dessas irregularidades, para uma estrutura mais homogênea. Mais homogênea. Tá? Então, tá aqui antes de laminar e depois de laminar. Olha aqui o dente.
louco para gerar uma trinca nesse sentido, tá? E agora, quando eu tenho o processo de laminação, eu tenho uma estrutura mais homogênea, tá? É muito mais difícil de uma trinca se propagar, principalmente nesse sentido vertical, que é o sentido de aplicação de força. Tá? O sentido de aplicação de força. Então, essa é a vantagem do processo de laminação. Tá? Eu teria no forjamento também, né? Na laminação é mais industrial. Aqui eu não falei, né? Mas a gente tem velocidades da ordem de, como nesse exemplozinho aqui 5 metros por segundo. Tá? Isso é muito rápido, é muita produtividade. Tá? Então, isso é bom, isso é barato. Tá? Paga o investimento. Para gerar seções quadradas ou circulares, tá? A deformação é muito maior em um sentido do que em outro sentido. Porque aqui eu tô com um rolo aqui e outro rolo aqui embaixo, tá, pessoal? É muito mais fácil amassar assim do que amassar assim. É uma polia, a minha polia, o meu rolo, tá? Eu não consigo fazer esse tipo de esforço. Então, nesse caso, para mim, fazer quadrada, eu só queria descartar aqui. Cancelar. Aí, Shift F5 de novo. Para mim, fazer uma seção quadrada, ó, quadrado, eu amasso na forma oval, giro esse oval a 90 graus, aí tá aqui o pontilhado como entrou, e lamino o quadrado de novo. Tá? Então, assim eu reduzi a dimensão quadrada para quadrada, certo? Mas por meio eu passei de oval. Tá? Para as seções circulares é a mesma coisa. Tem a seção circular inicial, transformo num oval, giro 90 graus, está aqui 90 graus, e transformo num redondo. Tá? Transformo num redondo. E aí aqui está uma outra característica do processo, tá? Que é a tolerância dimensional. Tá? Observem que aqui, como eu faço esse esforço de compressão, tá tudo cagado aqui. Eita. Como eu faço esse esforço de compressão, é muito difícil manter a circularidade dessa peça. Tá? Então é normal peça laminada, principalmente a quente, ela vir ovalada, tá? Por causa do processo de fabricação propriamente dito. Né? Eu estou tentando calibrar um círculo numa operação que não gera círculo, que gera seções ovais. Tá? Então, por isso que é difícil ter tolerância dimensional de círculo em processo de laminação. Tá? E o quadrado, talvez a mesma ideia. Talvez a mesma ideia. Esse aqui, pessoal, é uma peça forjada, tá? Que trincou aqui, certo? E não observou-se dobra no processo de forjamento, tá? Não foi um defeito de forjamento, ou seja, foi um defeito de laminação. A peça já veio pré-trincada e quando você aplicou a compressão nela, tá? Aplicou a compressão, ela abriu essas trincas. Numa investigação, de onde é que veio essas trincas? Então aqui você tem, aqui a última, né? Quadrado para diamante e diamante para quadrado. Tinha faltado ele explicar lá atrás. Tem até que atualizar aqui o slide. Bom, de onde é que veio essas trincas? Então, era uma seção quadrada, tá? Fazia o oval, e do oval fazia o redondo, certo? Só que para poupar operações, para fazer isso em menos operações, para tornar isso viável, né? Era aplicado uma redução grande, tá? Da seção quadrada para a seção oval. E essa seção grande gerava o que ele chama de bigode, tá aqui tapado pela tarja preta, tá? Chama de bigode. Então, essa região a mais aqui, ó, tá? Essa sobre massa, tá? E o ideal para isso aqui, qual seria? Seria fazer mais uma operação, tá? Essa sobremassa gerada bigode. Quando deformado no outro sentido,
quando ele é formado no outro sentido, gerava essas dobras frias. Não no processo de forjamento, mas no processo de laminação. Tá? Então aqui, esse material entrava aqui dentro, tá? E ficava gerando essa dobra aqui. Esse tipo de defeito vinha do processo de laminação. Eu falei que aqui não era dobra, sim, era uma dobra, mas ela vinha do processo de laminação, não processo de forjamento. Ela não tem a característica de dobra de grão bem fininha aqui, ó, na superfície, né? Porque provavelmente isso aqui era meio quente e já tinha um recozimento aqui. Então, isso que eu não lembrava que tinha na aplicação, tá? Então, olha só, um lote de peças, tá? Com defeito, vai saber quantas toneladas de peças já foram fabricadas, já foram laminadas, tá? Isso foi visto, então imagina qual o tamanho da segregação desse lote, né? Se fosse isso para uma operação crítica de resistência e tudo mais, tá? Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Tá? E ó, se o cara aqui, eu trabalho com forjamento, não trabalho com laminação, ele não ia conseguir resolver esse problema nunca, tá? Nunca. Tem um outro colega ali que está tentando resolver esse problema aqui, tá? Só que nem eu disse para ele, isso aqui não é problema do corte. Isso aqui é um corte plasma, no caso. Não é problema do corte plasma. Isso aqui é problema do desbobinamento, né? Então, você tem que conhecer a cadeia produtiva para, às vezes, identificar esses detalhezinhos aí de processo, tá? Bom, aqui tem alguns outros defeitos, tá, pessoal? Planicidade, tá? Então, a gente falou isso aí, essa questão aqui dos... Cadê? Aqui, né? Desses tipos de defeitos, tá? Vamos gerar defeitos de planicidade. Aumentando o diâmetro de trabalho, né? Fazendo mais passos. Usando os cilindros de encosto de apoio, né? Aquele esquema de evitar a deformação. Usar cilindros de geometria corrigida parabólicos, tá? Isso que eu comentei ali dos cilindros cônicos, né? Parabólicos. Servomecanismos contra flexão, tá? É o que mais se utiliza hoje. E as tensões residuais podem ser corrigidas. Tração e flexão simultânea, tá? Que é a desempenadeira de rolos encontrados, tá? Então, quando vocês veem putz, como é que é o nome aqui? Eu falei pena antes aqui. A desbobinadeira, tá? Vocês veem umas desbobinadeiras, vocês vão ver rolos e a chapa fazendo um S assim, ó. Um rolo, um rolo, um rolo, um rolo. Isso é flexão, tá? Tração e flexão simultânea nas chapas. Isso é feito para quebrar essas tensões residuais aqui, tá? Para quebrar as tensões residuais aqui. Então, é indicado isso para melhorar a condição de planicidade da chapa. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, mande um chatzinho aí se ficou alguma dúvida, se já sofreu com algum desses problemas aí na empresa de vocês, se faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou não, tá? Problemas de planicidade. Inércia térmica, tá? Inércia térmica é um dos motivos de que chapas no início e no final da bobina, as peças, né, no início e no final do processo de laminação, têm propriedades diferentes. Tá? Porque, vamos lá. Deixa eu tentar. Eu boto a câmera aqui para ficar melhor para visualizar, mas eu acabo voltando para a condição de folha. Tá? Parece menos artes aqui, mas de vocês não. Tá, tudo certo. Já é 10 horas agora, cara. Putz, grila. Eu me toquei. Bom, vamos só falar da inércia térmica aí, a gente decide o que faz. Então, pessoal, no início do processo de laminação, tá? Processo de laminação, tá? Existe fluido. Queria desenhar uma gota aqui, mas não sou capaz de desenhar a gota. Fluido. Esse fluido, principalmente na laminação a quente, tá?
Esse fluido está aqui para refrigerar o rolo, porque aqui você tem material tranquilo, 1000 graus Celsius. E aqui você tem H13, né? Ou seja, material duro para trabalhar quente, mas mesmo para trabalhar quente não é feito para trabalhar a 1000 graus Celsius. Tá? Você tem que ter um fluido sempre refrigerando esse rolo. Quando ele entrar em contato, ele vai esquentar um pouquinho e aqui ele já vai refrigerar. Né? Trabalhar sempre refrigerado esse teu rolo. Porém, no início do processo, aí você não pode baixar muito fluido, reduz essa temperatura. Então, no teu início do processo, você está com uma máquina fria. Temperatura versus tempo. Está com a máquina fria. Você começa a laminar, a máquina começa a esquentar. Chegou a um determinado valor de controle, tipo, acima dessa temperatura a máquina sofre dano. Chegou a uma determinada temperatura de controle, é adicionado mais fluido para refrigerar melhor a máquina. Então, esse mais fluido vai refrigerar a máquina. Aí vai chegar numa outra temperatura de controle mínima. Tá? Então, T máxima de trabalho e mínimo de trabalho. Vai chegar numa determinada temperatura de controle. Ó, tá esfriando demais. Menos fluido. Menos fluido. E vai estabilizando nesse sentido. Tá. Então, como eu tenho massas grandes, o meu cilindro tem uma massa grande, a minha estrutura da máquina tem uma massa grande, isso tudo gera uma inércia térmica. Ou seja, a partir do momento que eu botei mais fluido, demora um tempo, tá, para ele começar a refrigerar. E a partir do momento que ele começa a cair temperatura, demora um tempo para ele voltar a esquentar. Então, esse demora um tempo é a inércia. Tá? Imagina se você tem uma massa muito grande, né? Um trem indo numa direção. Eu quero inverter a direção, eu tenho que parar esse trem. Eu preciso de uma energia para parar o trem, para depois ele retornar à direção. Tá? Então, quanto maior a inércia, mais a energia eu preciso para parar e para voltar. E aqui é a mesma coisa. Essa inércia, mais tempo eu preciso para voltar. Então, isso gera uma instabilidade de temperatura. Gera uma instabilidade de temperatura. Tá? Então, ele explica um pouquinho isso aí. Ó, temperatura, tá? Defasagem. Então, emprego de temperaturas, temperatura de qualidade, software, transição de calor, sistema de controle flexível para controle eficaz, tá? Qual que é o problema da falta de controle da temperatura? É a diferença das propriedades mecânicas. Tá? Diferença das propriedades mecânicas do material. Tá? Tem propriedades mecânicas que sofrem muito no processo de laminação, né? Ou tem variáveis do processo que implicam diretamente nas propriedades mecânicas. Tá? Diretamente nas propriedades mecânicas. Esse aqui ele vai falar. Tá? Por exemplo, o tamanho de grão, tá? É um quesito. Ele fala, não fala aqui, só naquele livro que eu li lá, não botei aqui ainda. Temperatura de bobinamento, né? Temperatura final lá que você começa a enrolar a bobina, também é muito crítica para as propriedades mecânicas, né? Faz muita influência. E é uma coisa que a gente não define no nosso dia a dia. Tá? Mas lá no final, isso vai dar bastante problema. E existem aí alguns processos específicos, tá? Para a laminação, por exemplo, chapas de ferro-silício de grão orientado para a indústria de transformadores elétricos, tá? Exemplo. São chapas de ferro-silício de grão bem fino. Quanto mais fino o grão, melhor, tá? Então, existem processos de laminação específico para esse tipo de produto, tá? E aí isso é feito em centros de pesquisa. Centros de pesquisa. E depois que você
define as variáveis, né, que são essas aqui, quanto deformar em cada etapa, em qual direção, como fica, propriedades mecânicas e tal, sequência de deformação. Depois que você definiu tudo isso aqui, as temperaturas, tá? Você joga ela na na fábrica. Né? Tudo é feito em laboratório, testado, papapá, e depois é colocado em escala industrial. Né? Porque se alguém já trabalhou fazendo protótipo, sabe quanto o protótipo custa para a empresa, ainda mais num período de alta. Né? Agora ninguém dá bola, agora pode fazer protótipo quanto quiser. Né? Tem tempo de fábrica, só fica assim com o material, não pode usar muito material. Mas tempo de fábrica não é problema nesses tempos assim. Mas num tempo de alta, tu parar a fábrica meia hora para fazer um protótipo, corre o risco de tu sair sem rim, né, da empresa. Então, nesse tipo de processo, parar a fábrica para fazer um teste é inviável. Então, o teste é feito tudo em centros de pesquisa e depois aplicados na linha, tá? Aí tem mais algumas questões aqui, não vou falar. Isso aqui, patamar de escoamento, coeficiente de encruamento e anisotropia, eu vou falar lá na área de estampagem, tá, pessoal? Isso aí. Então, esse exercício que a gente fez aqui em aula, tá? Esse aqui é o que tem a planilha, tá? Essa laminação de trens, tá? Dê tempo aula que a gente dá uma olhadinha nele. E aqui tem um exercício que eu acho que vou botar de tarefa para vocês entregarem. E tem a calcular a deflexão do cilindro, tá? Aqui no final tem a fórmula, que é essa daqui, que é a deflexão do cilindro. Tá? Eu vou tentar, esse aqui eu fiz um cilindro bem pequeno, tá? E uma espessura bem pequena, então eu não sei quanto que vai dar isso aqui. Vou até tentar calcular antes de botar para vocês aí, para vocês não se assustarem. Né? De repente eu nem boto a real, boto só a ideal e a deflexão para ficar mais fácil para vocês fazerem aí. E ter uma noção legal, porque isso aqui pode dar problema. Né? Pode ser que você não consiga estabilizar o processo nunca. Enfim. Bom, e era isso, pessoal. Vou apagar tudo isso aqui. 10:02. Terminou o meu tempo com vocês. Vou só abrir minha câmera aqui. Então, eu agradeço pelo mais essa etapa aí. Semana passada eu sei que era véspera de feriado, aí agradeço que todo mundo participou, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição. E é isso aí, tem a lista para vocês fazerem aí, pau na mula. Aula que vem a gente continua, eu não sei se vai conseguir ver mais algum exercício desse de laminação, se ficou alguma questão e tal. E aí a gente já toca para trefilação. Que bom que foi tenso, cara, senão foi produtivo. Né? Se fosse muito tranquilo, era problema. Aí, pá, tá? Quanto eu falei, acho, no grupo, né? Mas só reforçando, se vocês não conseguirem entregar as listas no prazo que está lá no Moodle, não se preocupem, tá, pessoal? Não tem nenhuma penalidade para quem entregar depois. Claro que entregando no prazo fica mais fácil para mim corrigir, né? Acho que eu falei no início da aula isso aí, né? Mas tudo bem, só reforçando. Enfim, e façam as tarefas, tá, pessoal? Não deixe de fazer as tarefas. Pode ser entregue lá pelo Moodle, também ele aceita entrega atrasada, tá? Se não aceitar, me manda por e-mail aí. Mas tem meu e-mail, né? Eu tenho WhatsApp também, só manda no WhatsApp, ó. Qual que eu tenho e-mail, professor? A gente caminha e conversa. Ô, professor. Diga. Será que vai até o fim do semestre a aula EAD, assim? Alguma notícia? Então, hoje o professor Walter, aí, o coordenador, falou que a FTEC está esperando uma posição do governo estadual. Tá? Porque tem a princípio até dia 10 de maio. Tá? A princípio até dia 10 de maio. Mas aí, dependendo da posição do governo estadual, a FTEC vai dar a posição dela. Hein? Por enquanto, não tem nenhuma previsão de volta.
Ok. Tá? Façam as tarefas, porque no pior dos casos é as tarefas que vai valer como nota do grau A ou talvez até nota do semestre de vocês aí. Sim. Beleza, pessoal? Tá? Eu vou tentar amanhã de manhã já botar essas aulas no YouTube e vamos conversando. Se vocês não acharem no YouTube lá, me cobrem, tá? Que tem bastante gente me cobrando, enquanto se vocês não me cobrarem, eu não vou botar lá. Então, me cobrem se não botar, que aí eu coloco. Tá, pessoal? Não se preocupem com isso aí, a gente tá trabalhando. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite e se vemos semana que vem.